Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, a 6 de outubro. Neste dia de eleições legislativas, a Comissão Diocesana Justiça e Paz apela a todos os açorianos que vão às urnas decidir os seus destinos. O padre José Júlio Rocha garante que votar é um ato de cidadania e uma obrigação moral do cristão. Quando falamos de democracia, falamos de um sistema político em que o povo, as pessoas, é que decidem o seu futuro, escolhendo aqueles que acham que devem ser os seus governantes. E, portanto, isto é um princípio da doutrina social da Igreja, que é o princípio da participação. Todos podem participar no seu futuro. E é o que está em causa. Portanto, a abstenção é uma demissão democrática, portanto, é uma demissão de participar do seu destino. Há várias formas de participação e o voto é uma delas. E um cristão é uma pessoa de sociedade. É claro que hoje é o dia das eleições, da escolha de quem nos vai governar e quem vai presidir aos nossos destinos, mas nós é que escolhemos quem vai presidir aos nossos destinos. Por isso, espero ainda ir a tempo de quem me ouvir isso possa ter um rebate de consciência, e não tenho estado ainda, possa ter um rebate de consciência e vá às urnas exercer o seu direito e o seu dever. O padre José Júlio Rocha, assistente espiritual da Comissão Diocesana Justiça e Paz, que é atualmente presidida pelo professor Aurélio da Fonseca. O movimento de cursilhos de cristandade tem nova presidente. Gina Barcelos tomou posse a 31 de maio e conseguiu, ao fim de alguns meses, juntar um sacerdote assistente à sua equipa. O jovem Nelson Pereira é a novidade, assim como a reativação do movimento na Ilha do Pico. Portanto, tem um casal que é responsável e outras pessoas também já viveram um cursilho de cristandade. E quem era o assistente que os acompanhava era o padre Júlio Rocha, porque o padre Júlio neste momento foi destacado para outra ilha e eu não, para dizer francamente, não sei ainda quem é o sacerdote que vai continuar a acompanhar o movimento na Ilha do Pico. O de São Miguel neste momento está a ser reestruturado de maneira que ainda não tem cursos agendados, assim como o do Pico, que também ainda é muito bebé porque começou ano passado. Este ano estão também a começar já os trabalhos de reuniões e de ultreias. Na Ilha Terceira, onde o movimento tem maior pujança, já há datas definidas. Já estão agendados 2 cursilhos, um de homens e outro de senhoras, em Angra de Heroísmo. Portanto, o de homens é de 24 a 27 de outubro e o das senhoras de 21 de outubro a 3 de novembro. E o reencontro de 18 a 20 de outubro. O reencontro será para os casais e pessoas que já tiveram a oportunidade de viver um cursilho de cristandade. Com a equipa renovada, o ano pastoral do movimento dos cursilhos de cristandade está a ter um arranque a um ritmo mais lento. Estão ainda abertas as inscrições para o curso à distância sobre a mensagem cristã, promovida pelo Instituto Católico de Cultura. O curso é uma parceria com o Patriarcado de Lisboa e o prazo foi prorrogado de 30 de setembro para 7 de outubro. O diretor do Instituto Católico de Cultura, Monsenhor José Constância, garante que este curso online é uma boa oportunidade. Portanto, creio que é uma oportunidade única que a nossa Diocese tem, nesta parceria que fez com o Patriarcado de Lisboa, para tornar, diríamos assim, a formação cristã ao alcance de toda a gente, ao alcance de todo o povo. O que é importante agora é que a pessoa se inscreva o mais rapidamente possível. Nós queremos uma difusão por toda a Diocese, uma difusão capilar, portanto, agora está na decisão das pessoas. É natural, neste primeiro ano, em que o ensino à distância ainda não é uma normalidade, ou melhor, não é ainda algo habitual no nosso Diocese, que ainda haja uma certa estranheza ou dificuldade. Mas com o tempo, creio que
tornará uma coisa normal na nossa diocese. Para inscrever-se, só precisa de ter o 9º ano de escolaridade. Recomenda-se que as pessoas tenham o 9º ano, o equivalente, assim como conhecimentos básicos na utilização da internet e o meio. O tempo médio de estudo são 2 horas por semana, recomendado, e método à distância. É enviado um manual de estudo e é providenciado o acesso online a textos de apoio, passagens da tela de escritura, documentos publicísticos mais recentes e vídeos educativos. A tutoria, cada curso dispõe de um tutor que garante a orientação do estudo. Temos com o Patriarcado de Lisboa parceria que faz com que a nossa diocese qualquer pessoa se possa inscrever neste curso, que é a melhor opção para quem necessita de conciliar a atividade profissional e os deveres familiares ou sociais com o estudo. Os conteúdos do curso são o mistério do homem, o fenómeno religioso, o homem e Deus, desafios atuais à fé religiosa, a revelação e a sua transmissão, o credo, que é Deus Pai, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, a vida eterna, Maria, Mãe do Senhor. Portanto, muito segundo o catecismo da Igreja Católica. A gestão do estudo é feita pelo próprio aluno, que fica apto com provas finais. O curso arranca a 14 de outubro e pode ser feito online a partir de casa ou no próprio Instituto Católico de Cultura. Acontece no próximo sábado, dia 12 de outubro, a procissão de Nossa Senhora de Fátima, que junta as paróquias de Cabo da Praia, Porto Martins e Fonte do Bastardo, na Ilha Terceira. O pároco José Júlio Rocha contou ao Igreja Açores um pouco desta tradição na Praia da Vitória. No princípio dos anos 60, julgo, sobretudo quando havia a guerra do ultramar e as pessoas do Porto Martins, do Cabo da Praia e da Fonte do Bastardo iam em peregrinação ao Largo do Recanto, pedir a Nossa Senhora, Senhora da Paz, que desse paz a Portugal, que protegesse os nossos soldados, que eram filhos daquelas mães que muitas vezes iam descalças. Ninguém imagina o sofrimento de uma mãe que tem um filho na guerra. Hoje em dia ninguém imagina isso. Hoje tornou-se também uma procissão mais ou menos clássica na Ilha Terceira e há muitas pessoas de outras paróquias, de outras freguesias, de outras terras, que também participam na procissão, fazendo com que a celebração eucarística que está no centro da procissão ou das procissões, seja uma grande celebração que já chegou a atingir mais de 500 pessoas, percebendo que a mensagem de Fátima não é uma coisa apenas de devoção popular, mas é uma devoção evangélica, fazer tudo o que Jesus Cristo nos disser. É a mensagem de Fátima. Este ano, o Cabo da Praia tem novo pároco. Agora temos um novo sacerdote pároco do Cabo da Praia, que é o Padre Manuel Carlos. Este ano vai ser especial porque vai ser num sábado. E nós estamos, se Deus quiser e o tempo deixar, estamos a esperar um grande número de pessoas. Estamos a preparar tudo. Já no dia 8 vamos ter uma reunião com os movimentos da mensagem de Fátima das 3 paróquias para que tudo possa estar bem organizado, bem preparado e as pessoas possam participar nesta procissão com devoção e fé. As 3 procissões saem das igrejas pelas 20 horas e fundem-se numa única, meia hora depois. A primeira procissão que chegar espera pelas outras até que as 3 estejam à beira à entrada do largo. Quando as 3 estiverem prontas, avançam as 3 ao som do canto, que é que todos conhecidos, que é 13 de maio. Isso é um dos pontos emocionantes da procissão. 3 paróquias, num canto à Senhora de Fátima, a uma só voz. A Ilha das Flores recebeu este fim de semana o 2º Shalom diocesano, no qual participaram 21 rapazes com uma equipa de coordenadores que se deslocou de São Miguel até à ilha do Grupo Ocidental. O Shalom arrancou na sexta-feira, um dia depois das Jornadas da Juventude, na ilha que agora vê relançada a Pastoral Juvenil, diz o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano. Apresentamos, de facto, não só a perspectiva deste novo ano pastoral e esta caminhada sinodal que agora vamos iniciar, também rumo à Jornada Mundial da Juventude, como também foi um momento de formação no sentido da pastoral e, nomeadamente, da pastoral juvenil. Estratégias, caminhos de ação, propostas,
interação e um interligar de relações para dar algumas ferramentas a estes responsáveis, a estes coordenadores e animadores, para poderem trabalhar de uma forma mais eficaz e mais próspera, ao fim e ao cabo, junto dos jovens da Ilha das Flores. Para o sacerdote, a Ilha das Flores é terreno fértil para a pastoral juvenil. Tem tido uma ação pastoral juvenil bastante meritória, apesar da sua especificidade, apesar do número reduzido de jovens, tem feito um caminho e um trabalho verdadeiramente bom. Quanto ao segundo Shalom diocesano, o objetivo é, acima de tudo, a renovação. O carigma que o Papa Francisco descreve na sua exortação Cristo vive. O grande anúncio é: Jesus está vivo, Jesus salva-te e ele ama-te. Esta foi a grande novidade que nós viemos trazer, que não é novidade, é uma redescoberta ao fim e ao cabo. E, sobretudo, também trazermos este ar fresco da necessidade que nós temos de uma igreja jovem. E quando se diz uma igreja jovem, uma igreja onde os jovens se sentem bem, onde os jovens são acolhidos, onde os jovens são amados, onde os jovens têm espaço para se expressarem, onde os jovens têm a capacidade de se realizarem e de se mostrarem também, e de renovar. Ao fim e ao cabo, dizer não desistam, insistam, porque as coisas podem mudar, as coisas vão mudar, e os jovens têm que ser estes protagonistas. Este segundo Shalom diocesano vem no seguimento da descentralização da sua ação que o Serviço Diocesano da Juventude quer implementar. O primeiro Shalom aconteceu na Ilha do Pico, no passado mês de janeiro, e ainda neste ano pastoral será realizado o terceiro Shalom diocesano na Ilha Graciosa. Cerca de 150 pessoas estiveram em Fátima para as Jornadas de Comunicação 2019, nos dias 26 e 27 de setembro. Do encontro nacional resultou um desafio à Igreja. Carmo Rodeia. A Igreja foi desafiada a comunicar com rostos concretos nas redes digitais. Cerca de 150 pessoas marcaram presença nesta Jornada Nacional de Comunicação, promovida em parceria pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, pela Agência Eclésia, Rádio Renascença e Rede Mundial de Oração do Papa, sobre o tema o impacto da imagem, com atenção particular à presença da Igreja no Instagram. No momento da partilha das conclusões, 8 grupos apontaram prioridades como a de falar a linguagem do outro com atenção à ternura e à escuta, recorrendo a uma comunidade de publicadores. Os participantes convidaram as várias instituições da Igreja a arriscar, dando protagonismo aos jovens, sendo também capazes de mostrar os bastidores sem medo das imperfeições. É preciso habitar realmente o mundo digital, comunicando com ternura e autenticidade, assinalou-se nas intervenções conclusivas. Em cima da mesa esteve também a necessidade de se centrar mais em causas com testemunhos. Esta Jornada Nacional de Comunicação foi aberta com uma intervenção do novo presidente do Dicastério da Comunicação Social no Vaticano, o padre Adrián Ruiz. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. E nesta edição do Igreja Açores, o nosso convidado é o cônego Ricardo Henriques, ele que é diretor do Serviço Diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais e que vem falar-nos sobre a 5ª edição das Jornadas de Comunicação, que são dedicadas ao tema, este ano, as redes sociais, itinerários para um encontro. Boa tarde, obrigada por estar connosco mais uma vez. Nos últimos anos, a internet e as redes sociais têm sido alvo de debate nestas jornadas. Porquê é que tudo isto começou e porquê é que este tema em particular está a ser agora alvo das últimas edições? Pois, este tema das redes sociais é um tema que está universalizado, é muito comum, toda a gente, de uma maneira ou de outra, tem relação com as redes sociais e, portanto, são temas que interessam muito ser aprofundados, no sentido em que, na verdade, as primeiras jornadas que a gente fez foram muito viradas para os profissionais
da comunicação social, no sentido de refletir mesmo sobre o jornalismo, quer dizer, porque toda a gente hoje sentada a um computador acha que se calhar pode ser jornalista e que tem o tal jornalismo de cidadão, e houve reflexões muito interessantes nos anos anteriores sobre isso, mesmo com os profissionais da comunicação social que temos aqui na nossa diocese, na nossa região. A verdade, porém, é que agora este ano estas jornadas não são viradas tanto para os profissionais da comunicação, mas são viradas mais para o grande público, porque a verdade é que toda a gente está na rede, mas comunica-se pouco. Quer dizer, as pessoas podem andar distantes e estarem nas redes, e podem conversar com muita gente na rede e, na verdade, podem andar distantes. E, portanto, há aqui muitas problemáticas que se colocam, a meu ver. A Igreja chegou tarde a este debate da comunicação nas redes sociais e na internet. Sente que já chegou, entretanto, as últimas diretrizes, inclusive do Papa Francisco, são neste sentido. Sim. Mas sente que a Igreja... Eu acho que a Igreja sempre teve preocupação e sempre tem procurado estar presente na comunicação social, evidentemente de modos diferentes, conforme as épocas. Muitos opinam de que bom é a Igreja ter os seus meios de comunicação social. A verdade é que o que é importante também é que a comunicação social tenha gente que tem fé, gente cristã e que sabe fazer uma filtragem, ou seja, que sabe fazer uma leitura dos acontecimentos à luz da sua experiência de acreditar, à luz da fé, de tal maneira que em qualquer lugar que estejam, inclusivamente no ato comunicativo, quando desempenham a sua profissão, como deve ser, aí também mostram o seu ser cristão, de maneira que essa dimensão em si é muito discutida, o facto de a Igreja ter os seus meios próprios, mas ela sempre defendeu isso, não é? E tem direito a tê-los, evidentemente, mas também é importante que aqueles que têm fé e estão na comunicação social, também que possam mostrar isso através do modo como leem a realidade, através do modo como, enfim, procuram a verdade e procuram uma leitura humana e construtiva dos acontecimentos, de tal maneira que nem tudo seja ultrapassado por esse negativismo que tantas vezes a gente vê nas televisões e não só. De maneira que eu não me parece propriamente que a Igreja esteja a chegar tarde. Eu acho que a Igreja está realmente a refletir sobre a importância das redes, quer dizer, todos consideram que as redes têm uma função fundamental, quer dizer, ninguém foge à influência das redes, tudo depende do modo como as redes também são usadas. Se são para aproximar as pessoas, ou seja, pelo facto das redes existirem, as pessoas estão mais próximas ou estão mais afastadas umas das outras. Naturalmente, podem estar afastadas sem ter que ver diretamente com as redes, quer dizer, mas não se segue que o facto de ser um frequentador assíduo e de comunicar através da rede, não se segue que necessariamente haja mais comunicação, porque, na verdade, a comunicação entre as pessoas também supõe que elas olham nos olhos umas para as outras e que aprendem desde novas a olhar umas para as outras e a sentirem-se pobres, não é, dos outros, para que haja esta ideia de que, na verdade, nós também nos construímos uns aos outros, a nossa vida vai-se tecendo, digamos assim, vai-se construindo também na medida em que aprendemos a dar e a receber uns com os outros. Portanto, esta rede, no fundo, esta rede humana, das pessoas serem umas para as outras, das pessoas comunicarem umas com as outras, a gente vê já Jesus e os seus apóstolos, não é? Tiveram uma escola de 3 anos, talvez não tenha havido melhor escola de comunicação do que essa, porque eles viram o que ele fez, eles ouviram o que ele disse e eles foram testemunhas oculares do que ele disse e fez. E, portanto, esta rede humana, digamos assim, começou logo desde o início da Igreja e depois pelo dom do Espírito, a mensagem foi espalhada a toda a Terra, tanto é que estamos aqui a uma distância de 2000 e tal anos e nós temos a experiência da fé e a experiência de acreditar. Mas a verdade é que hoje, através destas novas tecnologias, é muito importante a gente não ficar só na parte tecnológica, mas aproveitando o que isso tem de bom, e isso tem muita coisa boa, como é evidente,
nós falamos com pessoas. Hoje em dia, que se não fossem as redes, não falaríamos, não é? Eu falo com amigos. O próprio Padre Ricardo é utilizador, nomeadamente do Facebook e estou a começar agora um bocadinho com o Instagram, embora o Instagram está um pouco mais virado para gente mais nova, porque no fundo os filhos não querem estar na mesma rede que estão os pais. Mas os pais já estão a migrar para a rede dos Pois já, e filhos se calhar também. vão inventar outra rede para poderem estar. Não quer dizer que eles vejam nisso um problema, não sei. Mas há sempre digamos assim, uma certa autonomia. Mas o que eu quero dizer com isto é que as redes sociais devem nos abrir também para a importância do encontro humano, quer dizer, do encontro entre as pessoas. Ou seja, há um lado humano que está por detrás da rede social e que pode não transparecer. Esse lado humano é muito importante, porque as pessoas constroem-se no encontro uns com os outros. E, portanto, nós esperamos que possa haver contributos, não é, na reflexão que venham valorizar a importância do encontro das pessoas umas com as outras. Portanto, defende que as redes sociais e a internet podem ser um ponto de partida para a evangelização, mas nunca se esgota em si mesma. Tem que haver sempre essa compensação. Exatamente. Elas são um meio, as redes são um meio e nunca serão um fim em si mesmo, não é? Portanto, tudo isso também nos faz refletir e pensar até relativamente ao tempo que a gente gasta nas redes, como é que gerimos o tempo da nossa vida para as redes e o tempo da nossa vida para o encontro com as outras pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Quer dizer, há um sentido de pertença que eu penso que é essencial. Hoje em dia há um sentido de pertença que a gente precisa de redescobrir no concreto da nossa vida, no dia-a-dia, e também, se calhar, existe um pouquinho esse sentido de pertença nas redes. Eu sou desta rede, eu tenho estes amigos na rede, etc. Mas, por exemplo, todas as histórias no Instagram são histórias que duram pouco tempo, não é? É só de um dia para o outro. Tudo flui com muita rapidez. E, portanto, se tudo flui com muita rapidez, corre-se o risco da gente ficar um bocadinho no nada, quer dizer, tudo passa, eu ponho uma fotografia, eu ponho um pequeno vídeo de um dia para o outro na rede e depois isso desaparece. É tudo muito, muito rápido. Muito instantâneo. É tudo muito instantâneo e rápido. E descartável por vezes. Também. De maneira que parece-me que as nossas jornadas viradas para o grande público, para os agentes da pastoral, para as pessoas que realmente exercem uma tarefa importante nas comunidades, na transmissão da fé, na gestão, na orientação de grupos, nas paróquias. Todas essas pessoas são chamadas são convidadas a tomar parte nas nossas jornadas a 24 e 25 de outubro no Salão do Seminário, porque penso que vai haver reflexões que são muito interessantes nesta área. No próprio jornalismo, na notícia, sente que os valores notícia que são ensinados nas universidades e nas escolas da comunicação social são assim tão distantes dos valores do cristianismo? Não, quer dizer, os valores do jornalismo, esses valores são valores humanos universalmente considerados. Do bem comum, da justiça. O bem comum, a justiça, mesmo a apresentação dos factos com verdade, com autenticidade. Não é? Eu acho que esses valores são universais e a gente pode considerá-los. Não vejo que estejam assim tão distantes daquilo que é o Evangelho, daquilo que é os valores da Igreja. Acho que sim. Este ano, estas jornadas querem tentar, não só na comunicação social como nas comunidades e no cidadão comum, como já referiu há pouco, mas também no conceito família. É no seio das famílias que a comunicação começa e que estes alertas para todos estes perigos que são, nomeadamente as redes sociais e a internet, é por aí que começamos, e depois o trabalho poderá ser da Igreja. É verdade, há uma mentalização que tem que começar em cada pai e em cada mãe. Evidentemente,
Nós sabemos que hoje em dia a própria concepção de família e a diversidade de modelos de família também não permite que haja uma visão uniforme destas coisas e, portanto, quando há uma instabilidade maior na estrutura familiar, é claro que são as próprias crianças, adolescentes e jovens que vão sofrer mais com isso, não é? Porque se uma criança não tem estabilidade em termos emocionais, está menos preparada, evidentemente, para usar para o seu bem aquela rede, sem se dispersar ou sem ir para caminhos que podem ser muito, muito maus, não é? Através da rede. De maneira que eu penso que é uma questão de mentalização da própria família, no sentido de salvaguardar aqueles valores que são essenciais para um são crescimento e uma sã comunicação de crianças. Quer dizer, os pais têm que saber quem são os amigos dos filhos, com quem é que eles falam, com quem é que eles conversam, quais são as intenções das pessoas com quem eles conversam, etc., para que eles estejam num ambiente humano, numa rede onde há uma mentalidade sã, não é? Há um convívio são, não é? E eu penso que as jornadas vão ajudar muito a refletir sobre essas problemáticas. Portanto, comunicação social e famílias. Já estamos a conversar há um bom bocado sobre todos estes temas que envolvem a comunicação nos dias de hoje, mas ainda não falamos deste programa especificamente. Vamos aos painéis? Sim, pois nós vamos ter no dia 24 de outubro, após a abertura feita pelo Sr. Dom João Lavrador, que por sinal até é o presidente da Comissão Episcopal a nível nacional nesta área. Vamos ter, portanto, a rede que temos da metáfora do desencontro a um lugar de comunhão, precisamente nesta linha que eu tenho vindo a desenvolver até agora. O Jorge Vemans, que é provedor do telespectador na RTP, vai ser, portanto, uma das figuras logo no primeiro dia, que vai intervir nesta temática, não é? Da metáfora do desencontro a um lugar de comunhão. E depois teremos também a professora Hélia Guerra, da Universidade dos Açores, que é professora também na área das ciências da comunicação. Penso que este contributo vai ser importante e certamente ninguém se vai sentir defraudado. O professor Jorge Vemans é um homem já também com muita experiência, inclusive foi diretor do Expresso, portanto tem já uma longa caminhada e uma longa experiência na avaliação, no contributo e na avaliação da comunicação social. O Expresso que, aliás, está a investir fortemente nesta vertente da comunicação online, seja nas redes sociais, seja no próprio site, portanto o Expresso está... Sim. Não só a investir na sua edição em papel, mas porque... Mas há o Expresso curto, não é? Há o Expresso diário, etc. E, portanto, a comunicação... Aliás, o Expresso já faz, inclusive, conteúdos só para as redes sociais e só para o conteúdo online. Exato. Depois teremos, então, no dia seguinte, uma outra temática, ou seja, uma rede marcada pelos valores cristãos e itinerários de uma evangelização ao ritmo dos tempos. Pois este painel será moderado pelo jornalista Luciano Bacelos e vamos ter a professora Carla Almeida Santos, que é professora na Universidade de Coimbra, e também Ricardo Cunha Santos, que é o homem do CNE, que tem a seu cargo toda esta problemática da comunicação. Como nós sabemos, o CNE é um grande movimento de jovens em Portugal e, portanto, também tem orientações muito concretas e muito precisas, e é este senhor Ricardo Cunha Santos que está responsável pela comunicação ao nível do CNE, não é? São cerca de 70 mil em Portugal, portanto, certamente um homem experiente também nesta área e que todos esperamos, naturalmente, que faça luz sobre a nossa consciência e que cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada agente de formação, cada agente de pastoral nas suas paróquias, nos seus grupos, a nível de paróquia, a nível da ouvidoria, a todos os níveis, todos esperamos que as pessoas saiam mais esclarecidas, não é? Com novos elementos de reflexão e de avaliação para poderem tomar
tomar, digamos assim, as suas decisões acertadas na relação educativa com os seus filhos, não é? Porque esta presença não é de todos aqueles que são educadores, a nível pessoal, a nível familiar, a nível das paróquias, portanto, o saber estar, o acolher cada vez mais e a recolher elementos que vão ajudar as pessoas a discernir, a saber estar, a saber orientar, a saber educar na liberdade para um uso construtivo das redes, a conduzir para um encontro autenticamente humano. Eu penso que isto tudo vai ser muito importante e que vai aparecer também um pouco como resultado de toda a reflexão que ali vai ser feita, penso eu. Como referiu há pouco o Bispo Dom João Lavrador, é o Presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e Comunicações Sociais, sente que por esse motivo a Diocese de Angra pode e deve estar na linha da frente no que toca às novas formas de comunicar? Eu penso Para dar o exemplo, digamos assim. Sim, pelo menos o nosso bispo é uma pessoa que também já tem um currículo longo nesta área, porque mesmo antes de ser bispo ele estava ligado à Conferência Episcopal, era secretário desta Comissão Episcopal, portanto eu já há muitos anos lembro-me de vê-lo ainda nessa condição em reuniões dos secretariados a nível nacional e, portanto, é uma pessoa que está muito sensibilizada para estas questões e, portanto, desse ponto de vista, naturalmente dá todo o apoio às iniciativas que o nosso serviço diocesano queira ter nesta área. Penso que sim, temos tido sempre o apoio do Sr. Dom João e, inclusive, o seu contributo com intervenções a propósito já nas diversas edições destas jornadas, que esta já vai na quinta, não é? Sente que os órgãos de comunicação social estão a perder a espiritualidade, se estamos a falar de uma comunicação cada vez mais laica? Quer dizer, a comunicação em si, pois temos que ver que cada órgão de comunicação evidentemente tem os seus princípios, tem o seu estatuto, tem os seus princípios editoriais, quer dizer, há uma certa ideologia que está por detrás de cada órgão de comunicação social, que é assim mesmo. Mas há medo de assumir a religiosidade e a religiosidade no desempenho das funções, e falo na comunicação como falo de muitas outras profissões. As pessoas estão com medo de certa forma de se assumir cristãos? Pois talvez, eu não sei responder muito bem a isso. Por exemplo, quando vamos ao continente, há um pouco a ideia de que lá fora há posições de muito maior hostilidade relativamente à Igreja do que propriamente aqui. Não sentem isto na Diocese? Eu penso que na nossa mesmo Diocese, na própria comunicação? Não vejo que haja hostilidade. Tem abertura pode haver em bastidores que a gente não se aperceba, não é? Porque isto às vezes... Sente que trabalhar na Diocese em comunicação, os órgãos de comunicação, por exemplo, o Igreja Açores o site pretende que seja uma espécie de agência noticiosa. E fornece, e nós sabemos que sim. Sente que há interesse por parte dos órgãos de comunicação social? Penso que sim, que há interesse. Penso que há interesse, porque a Igreja em si, pelo que é, pelo peso que tem, pelas suas atividades, a Igreja em si também é, digamos assim, não é só a dimensão, digamos, do passado institucional. A Igreja em si também de vez em quando é notícia, não é? E pode-se apresentar o que a Igreja faz com critérios jornalísticos. Caso contrário, seria tudo uma seca, não é? Não teria grande interesse. Mas eu vejo que sim, que como regra aqui na nossa Diocese, na nossa região, os órgãos de comunicação social, dependendo de pontos de vista diferentes, evidentemente, mas têm em consideração pela Igreja em si, evidentemente. Penso que sim. Naturalmente têm uma visão crítica, e até é bom que tenham uma visão crítica,
em relação ao que a Igreja faz, em relação ao que vem cá para fora, penso que sim, mas não há razões de queixa nesse aspecto. Vamos então deixar, e a nossa entrevista está a chegar ao fim, como é que os nossos ouvintes podem inscrever-se nestas jornadas e já agora deixar estes microfones disponíveis para que deixe o convite à comunidade para participar nestas quintas jornadas. Sobretudo aqui na Ilha Terceira, para 24 e 25 de outubro, às 20 horas no Salão do Seminário, eu faço o apelo para que todos aqueles que puderem participem nesta iniciativa, inclusive colegas, sacerdotes de outras ilhas, se puderem inscrever-se e estar presente. Essa inscrição pode ser feita online, nas nossas páginas do Igreja Açores. Só preencher o formulário? É só preencher e, portanto, ficam inscritos. Naturalmente que, mesmo sem estarem inscritos, também podem vir. A inscrição também é um modo da gente se aperceber como é que, e autoavaliarmos como é que a divulgação foi feita, não é? Pelo número de inscrições a gente vê também se a divulgação foi feita devidamente, inclusive nas próprias redes, nos jornais, no nosso site, agora aqui neste programa e através de outros meios. É um modo até de nos autoavaliarmos desse ponto de vista. Portanto, eu faço o apelo para que se inscrevam para participar nestas jornadas e que possam vir até ao Salão do Seminário às 20 horas, nos dias 24 e 25, penso que vão gostar e não se vão arrepender. Estas jornadas já estiveram presentes em várias ilhas? Sim, já estiveram em São Miguel e no Pico, que eu me lembro. E já tinham estado aqui na Terceira e agora voltam de novo a estar na Terceira. No coração da Diocese, neste caso. Padre Ricardo Henriques, obrada por ter estado connosco neste espaço. Deixamos então o convite para estas jornadas diocesanas de comunicação, da comunicação, sob o tema As redes sociais itinerários para um encontro. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.